Detalhe, o governador lulista sugeriu que eleitores fossem jogados nessa cova depois de afirmar o seguinte: ele, Bolsonaro, vai pagar essa conta e quem votou nele também podia pagar a conta. Coppola escancarou a verdade que ninguém quer encarar. Assista até o final e veja por que essa fala caiu tão mal até entre os aliados da esquerda. O governador Jerônimo Rodrigues disse que a declaração foi descontextualizada. Ele se desculpou pelo termo vala e falou que não teve a intenção de desejar a morte de ninguém. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou. Se você quiser entender como fazer isso, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição. A fala do governador da Bahia, mesmo que ele afirme ter sido descontextualizada, fez sentido ou, na sua avaliação, afeta a esquerda? Olá, Basília. Olá, Caio. Basília, eu posso afirmar com segurança que afeta, sim, a esquerda. Em que sentido que afeta? Afeta no sentido de que, no discurso da esquerda, essa retórica que faz qualquer tipo de referência à violência, ela não faz parte da retórica, pelo menos da esquerda democrática atualmente. Essa introjeção da violência dentro da política faz parte do próprio roteiro do que eu estou chamando aqui da extrema-direita. Por isso que eu estou dizendo que isso afeta a esquerda sim, ou seja, não faz parte do repertório da esquerda falar desta forma. E vejam só, quando o Bolsonaro faz a manifestação dele, ele acaba falando exatamente isso. Ele fala, olha, essas são as pessoas que fazem uma defesa dos direitos fundamentais, são as pessoas que falam da questão das fake news, que falam da questão da violência e do ódio, mas eles praticam um discurso de ódio. Tem um certo, vamos dizer assim, tem um certo quê de verdade nisso, tem um certo elemento de verdade nessa argumentação do Bolsonaro, porque realmente não faz parte do repertório da esquerda, então ele tenta encontrar uma espécie de contradição que a gente não encontra na extrema-direita, contradição que não faz parte, desse cenário da extrema-direita. Então eu diria que sim. Olha, obrigada, Alessandro. Coppola, Alessandro chama atenção para a coerência da declaração do governador da Bahia, Quem prega ou pregava paz, amor, agora fala em vala. Na sua avaliação, essa fala do governador baiano afeta a esquerda? Olá, Basília. Olá, doutor Alessandro. Saudações à nossa audiência. Mas o que afetar a esquerda, a fala execrável do petista Jerônimo Rodrigues revela a natureza intolerante de setores da esquerda brasileira e eu pretendo demonstrar isso ao longo do meu argumento, inclusive com exemplos dos nossos colegas militantes da imprensa. Aspas aqui para o senhor Jerônimo Rodrigues. Se o termo vala e o termo trator foi muito forte, eu peço desculpa. Governador, o senhor tem alguma dúvida que a imagem mental de pessoas sendo jogadas numa vala por um trator é algo muito forte? Olha aqui o primeiro significado de vala no dicionário. Cova, geralmente extensa, onde se sepultam cadáveres. E detalhe, o governador lulista sugeriu que eleitores fossem jogados nessa cova depois de afirmar o seguinte: ele, Bolsonaro, vai pagar essa conta e quem votou nele também podia pagar a conta. Bota uma retroescavadeira e leva tudo para a vala. Fecha aspas. Ou seja, o mais provável é que no momento de absoluta irresponsabilidade, o governador lulista da Bahia tenha externado um desejo irrefletido de ver Bolsonaro e seus eleitores mortos e de forma indigna aí despejados todos na mesma vala. Eu não acho que foi uma fala literal, não acho que foi uma fala ponderada, mas nem por isso ela é menos escandalosa. Ocorre que, como eu disse lá no início, essa retórica odiosa, essa retórica intolerante não é novidade na esquerda, seja na política, seja na imprensa. Olha aqui, artigos da Folha de São Paulo, o maior periódico do Brasil. Por que torço para que Bolsonaro morra? Do editorialista Hélio Schwartzman. Ou esse aqui, sob o Bolsorreich, do escritor Rui Castro. Não há mais possibilidade de um apoiador de Bolsonaro ser um democrata. As eleições dirão exatamente quantos brasileiros ergueram o braço dentro da urna. Percebam que, a julgar pelas suas próprias palavras, para o jornalista Hélio Schwartzman, o Bolsonaro deveria morrer. Para o escritor Rui Castro, quem vota no Bolsonaro é nazista. E para o governador lulista da Bahia, quem votou no Bolsonaro devia ser jogado com ele numa vala. Percebe, Basília? É a mesma vibe tóxica, a mesma vibe intolerante, odiosa, e ainda tem gente que acha que esse é o governo do amor. Eu sei que eu já passei aqui do meu tempo, mas eu tenho só um PS, é rapidinho.
Vocês já repararam que toda vez que um simpatizante, um aliado político do Bolsonaro vai ser criticado na imprensa, ele é imediatamente rotulado como deputado bolsonarista, governador bolsonarista, empresário bolsonarista? Então, já passou da hora da imprensa mostrar o mínimo de imparcialidade e começar a tratar os aliados do Lula da mesma forma. Alessandro, o deputado estadual Leandro de Jesus, do PL, protocolou um pedido de impeachment contra o governador Jerônimo Rodrigues, do PT, por conta desse discurso que a gente acompanhou há pouco na abertura do nosso jornal. Você acha que esta fala pode levar a um impeachment do governador? Quanto à possibilidade de um impeachment, de um crime de responsabilidade, eu sinceramente acho muito difícil, porque pelo contexto, conforme eu disse, quando nós falamos de uma situação onde alguém pode ser punido dentro do Estado de Direito, e quando a gente fala do impeachment e do crime de responsabilidade, a gente tem que imaginar que a sanção de perda do cargo, a decretação da perda do cargo, ela somente aparece como possível quando eu tenho uma situação extremamente gravíssima. E eu não consigo ver, olhando essa situação do governador, eu consigo ver, na verdade, muitos discursos políticos. Claro, é esperado que uma oposição faça esse acirramento, tensione mais, tente utilizar os instrumentos jurídicos que estão à disposição, mas eu não vejo legitimidade propriamente, pelo menos não para uma sanção como, por exemplo, a perda de cargo. Olha, Coppola, você acha que é caso também de impeachment do governador baiano? Acima de tudo, esse pedido de impeachment, ele é simbólico, né? Ele justamente sinaliza aí a reprovação pela oposição na Bahia do comportamento, da postura, da fala do governador lulista, né? E aí com toda a vênia, contrariando o que disse o meu debatedor, eu acho que se trata de um caso da falácia do duplo padrão. Então, aqueles que apoiam Lula da Silva, os empresários, os investidores, os banqueiros, os empreiteiros, eles continuam sendo empresários, investidores, banqueiros e empreiteiros. Aqueles que eventualmente apoiam ou apoiavam, ou eram até apenas simpáticos às pautas de Jair Bolsonaro, esses são rotulados com a alcunha bolsonarista. E esse rótulo, ele funciona como todos os outros rótulos na vida pública. Ele, de certa forma, limita, né, o escopo de atuação e ele gera o quê? Preconceitos ou preconcepções sobre aquela pessoa. É por isso, quando você tem um esforço de mídia tão grande quanto é a campanha de difamação contra o ex-presidente da República, você pega todo um grupo de determinado espectro político e você tenta vinculá-lo àquele espantalho que você pintou, que você criou do seu adversário político. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e deixe seu like.